Que essa manhã e todos os dias possamos dar a nossa alma e o nosso coração ao Senhor, amém? Glória a Deus. Vou convidar meus irmãos e minhas irmãs a abrirem suas Bíblias na carta de Tiago. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Leremos os versículos 13 ao 15. Tiago, capítulo 5, versículos 13 ao 15. Amém ou escola bíblica? Escola bíblica agora só ano que vem. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: alguém de vocês está sofrendo? Faça a oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi proferida neste lugar. Oh, meu Deus, sabemos quanto é importante e imprescindível para nossas vidas a Tua palavra. Senhor, neste momento que o Senhor venha anular o meu eu, a minha carne, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça em mim. Que o Senhor venha me usar, Senhor, para falar aos meus irmãos e minhas irmãs aquilo que Tu queres que eles saibam. Oh, Deus, toma em Tuas mãos esse culto, toma em Tuas mãos, Pai, esse momento. Que o Senhor venha ser conosco em todo o tempo. Abra o entendimento de todos que aqui estão, Senhor. Que nós possamos receber de Ti toda a informação precisa e preciosa para as nossas vidas. Desde já eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para essa oração, quando o Senhor me deu essa oração, que a gente tem que orar pedindo uma oração para Ele, nós não conseguimos falar ou fazer qualquer tipo de oração, de pregação, se nós não entrarmos em oração com o Senhor. A gente pode tentar fazer qualquer coisa, escolher um capítulo, um livro, e começar a falar, não vai sair, porque não é sobre mim, nem sobre você, é sobre Ele. E é Ele quem dá o discernimento, a sabedoria, para que nós possamos poder falar da Sua palavra, do Seu amor. É Ele quem dá a sabedoria para que eu possa estar aqui hoje, e qualquer um de meus irmãos está falando para você nesta manhã ou à noite da palavra dEle. E o título para essa pregação eu dei: oração, o segredo para a intimidade. Nós vemos e vivemos em um mundo onde a comunicação ela é imprescindível. A comunicação ela nos faz ficar conectados com pessoas que nós não conhecemos. Nos faz ficar conectados com o mundo, com as informações que o mundo nos passa. Com a informação, nós podemos, através dos sites e canais que nós temos, comprar as coisas, vender as coisas, receber na nossa casa, pagar as contas. Eu mesmo não saio de casa para poder pagar a conta. Eu fico sentado no meu sofá ou deitado com o aplicativo do meu banco e pago tudo. Isso é o poder da informação. E isso também se aplica a todos os ambientes. Nós temos muito tempo para nos comunicarmos com a rede social. É verdade ou mentira? Nós temos. Porque se nós pararmos para vermos a quantidade de tempo que nós vivemos em uma rede social, não estou falando todos, estou falando no geral, né? Nós vamos ver e vamos ficar assustados com o tempo que a gente perde na rede social. Eu não estou falando para você que você deve abandonar a rede social, a não ser que ela esteja afastando você e eu daquilo que é mais importante, da presença de Deus. Aí eu digo a você que você precisa se afastar, porque a palavra de Deus é mais importante. Mas a comunicação, que eu quero dizer para vocês, ela é imprescindível para o dia a dia de nossas vidas. Sites de relacionamentos, pessoas se relacionam o tempo todo sem nunca terem se visto, sem nunca terem se encontrado. Marcam sem saber quem é aquela pessoa, apenas porque tem uma foto, tem uma informação que ela colocou ali, que a gente não sabe se é verdadeiro ou falso, mas simplesmente porque agrada aos seus olhos. E aí você marca um compromisso com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, e quando chega o momento, pode ser um sequestrador, ou você pode até iniciar um relacionamento e lá na frente esse relacionamento se tornar abusivo, porque a pessoa com quem você se relacionou, você não a conhecia.
Você vai conhecer através de uma comunicação. E aí eu digo a você, é perigoso? Claro que é perigoso. Quando a gente se comunica com algo que a gente não tem controle, que a gente não tem domínio, faz mal. No primeiro momento, não. Satisfaz o nosso desejo, o nosso ego, as nossas vontades. Mas lá na frente, isso vai trazer complicações para nossas vidas. Porque a gente está se comunicando de forma errada, estamos buscando as informações no lugar errado. E hoje, essa manhã, apesar de vocês saberem, eu quero trazer para vocês uma comunicação que jamais deixará você ou eu, qualquer um que precisar dela, nas mãos de ninguém, que jamais vai fazer com que você se sinta menosprezado, seja abusado, seja desrespeitado. E essa comunicação se chama oração. Amém? Por que oração? Temos outros canais? Temos a palavra de Deus. Quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente se comunica com o Senhor. Quando a gente está louvando, a palavra de Deus fala que o Senhor habita em meus louvores. A gente fala com Ele também. Jejuando, a gente fala com o Senhor. Mas a oração, no meu entendimento, ela é o canal direto para falar com Deus. É o canal direto para mover o coração de Deus naquilo que você e eu precisamos. Não é que ela seja mais importante que a palavra, não. Mas ela é o canal direto. O véu se rasgou. Hoje eu e você temos a possibilidade, a oportunidade de falarmos direto com Deus, sem precisar de um intermediário. É isso que a oração faz. Ela aproxima. Assim como nós temos proximidade no relacionamento, numa internet, em qualquer outro site que nós vamos buscar, a oração nos faz ter intimidade com o Senhor. E quando você tem intimidade com o Senhor, meu irmão, minha irmã, você não vai ficar subjugado a nada daquilo que o mundo tem a oferecer. Porque a oração, ela vai mover o coração de Deus naquilo que você e eu precisamos. Mas naquilo que, Hebrão? Em tudo. Em tudo? Em tudo. A palavra de Deus fala, coloque em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus fala que a oração, ela move o coração de Deus. Temos exemplo na Bíblia, e eu vou passar para vocês daqui a pouco, de pessoas que através da oração venceram suas batalhas, foram curadas de doença, pessoas que eram cegos ficaram curados, pessoas que eram coxos começaram a andar, tudo através da oração. E muitas das vezes nós não temos um tempo hábil, um tempo merecido, determinado para a oração. A gente começa a orar, daqui a pouco a gente ouve uma televisão falar de determinado assunto, a gente se distrai e quer ver o que está acontecendo, e deixamos de orar. Às vezes a gente está cansado, eu sei que faz parte, eu também fico cansado, mas muitas das vezes a gente precisa de uma batalha, precisa de uma vitória, de uma batalha, de uma luta, e a gente, ao invés de orar, a gente vai fazer o quê? Eu vou dormir, amanhã eu vejo isso. Não, a oração, ela não pode ser secundária, a oração tem que ser primária, ela tem que ser a primazia em nossas vidas. Nós não podemos deixar a oração em segundo plano, amém? A verdade é que nós direcionamos nossa atenção para a direção errada, perdemos tempo buscando prazer naquilo que é momentâneo, nos comunicando e conectando com aquilo que não tem raiz, não tem base e, portanto, não pode permanecer de pé. Hoje, com toda certeza, dentro do meu entendimento, posso afirmar a vocês que a oração é primordial. Se você pegar agora o celular e abrir, vai ter alguém logado. Na madrugada vai ter alguém logado. De manhã, de tarde, de noite, qualquer momento tem alguém acessando a internet. Todo tempo tem, não tem jeito. E aí, eu te pergunto, já imaginou esse desejo, essa vontade, essa disposição que temos para poder acessar essa internet ou qualquer outro tipo de plataforma para orar? Imagina a gente com esse desejo, essa vontade de orar, como a gente tem para poder olhar os sites, as informações. Imagina a gente com esse coração desejoso, com esse coração sedento para a oração. Já pensou o que Deus pode fazer na minha e na sua vida? Coisas inimagináveis. Que a palavra de Deus fala que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. A oração faz isso. A oração, ela move o coração de Deus. E nós, muitas das vezes, deixamos a oração de lado. Deixamos a oração em segundo plano. E a oração, ela é fundamental para que Deus possa agir e atender o pedido meu e seu. A oração, ela faz isso.
Mas para isso você precisa ter um coração quebrantado, desejoso da palavra de Deus. Não pode ser uma oração rasa, uma oração qualquer. Eu não posso somente orar e falar, pronto, tá bom. Não, eu preciso orar com entrega. Eu preciso orar com o desejo de que Deus esteja me ouvindo. Eu preciso orar tendo a certeza que Ele vai estar me ouvindo e vai atender o meu pedido. Eu não posso orar tendo a incerteza, será que Deus ouviu? Será que Deus vai me atender? Não existe será. Não existe será com Deus. Com Deus existe o seguinte, Deus pode e Deus quer. Aí a pergunta que eu te falo, nós queremos? Eu quero, Abraão, você quer? Então, coloque sua vida através da oração nas mãos de Deus e vá orar, e eu tenho certeza que Ele vai atender você. Ele pode não dar a você aquilo que você deseja, mas Ele vai te dar aquilo que você precisa, e o que você precisa, Deus sabe, é muito mais importante daquilo que você e eu queremos. Muitas vezes queremos determinadas coisas que não temos condições de suportar. Eu quero ganhar na Mega Sena. Beleza, show de bola. E aí? Tem sabedoria para administrar o recurso que vai chegar em tuas mãos? É um problema. Eu quero comprar uma lancha, um navio transatlântico. Show de bola, beleza. Mas você vai ter condições de manter isso? Você vai ter condições de arcar com as despesas? Que não é só comprar. Então nós temos que entender, e Tiago também fala isso, que a gente às vezes não tem as coisas porque pedimos de forma errada. Nós temos que aprender a pedir ao Senhor. Nós temos que aprender a colocar diante dEle as nossas súplicas. Mas com isso, pedir primeiro a Ele sabedoria e entendimento daquilo que eu tenho a receber do Senhor. Para que quando chegar a minha vez, eu saber como reter aquela bênção. É assim que funciona. Não adianta você receber bênção e não ter sabedoria para administrar a sua bênção. Aí você vai perder a bênção e botar a culpa no Deus. Senhor, o Senhor me deu para isso? Para eu perder? Deus fez o principal, deu a bênção a você. E você não buscou sabedoria para administrar. A culpa é do Senhor? Não, a culpa não é dele. Você quer passar num concurso público sem estudar? Não tem como. Se você não estudar, você não vai passar. Abraão, tentei 4, 5 vezes, beleza, tenta 6, 7, 8, quantas vezes forem necessárias. Não desista da luta, coloque diante do Senhor aquilo que você deseja, e Ele com certeza vai te orientar e vai te dar a solução para o seu problema. Ele pode não dar naquele momento, mas em algum momento Ele vai dar, porque Deus é justo, Ele sabe todas as coisas, Ele está vendo a sua luta, a minha e a sua, então Ele não vai deixar você desamparado, você pode ter certeza disso, mas para isso, você precisa colocar diante do Senhor os seus desejos, as suas vontades, amém? Sem uma vida de oração, o cristão não tem base, não tem raiz, e portanto não se sustenta. Se é uma vida de oração, Deus não pode interceder por mim nem por você, porque a oração move o coração de Deus. É através da oração que Deus libera bênçãos destinadas ao povo que ora. Se é uma vida de oração, aquela enfermidade não vai ser curada, porta de emprego não vai ser aberta, relacionamentos não vão ser restaurados, suas finanças não vão prosperar, pessoas não serão convertidas. Lembra quando a gente fala aqui, o pastor fala, para que você possa chegar em casa, colocar alguém em suas orações? Quando o pastor fala isso, ele não fala isso por falar. Ele fala isso porque ele sabe que a oração, ela tem essa condição de fazer com que Deus interceda para aquela pessoa que nós estamos orando. Então, às vezes a gente vai orar por alguém, quando você receber a informação, às vezes vocês estão nos grupos, vocês recebem, eu também sou assim, orem para fulano, pela minha mãe, que a minha mãe está assim, assim, assado. Se você colocar lá em oração, pare o que estiver fazendo e vá orar. No momento que você fala em oração, não é escrever em oração, depois eu vou orar. Não. Se você colocar em oração, pare o que você estiver fazendo, naquele momento, e se tiver um tempo para orar, vá orar. Porque a oração, gente, ela não é algo qualquer. A oração é simplesmente a vontade de Deus se manifestando através do meu e do seu pedido. Isso é a oração. Deus faz acontecer, não é porque você e eu queremos, não. Nós não temos poder para nada. Nós não temos poder para fazer nada, fazemos nada. Nós somente temos o desejo e a obrigação de podermos orar. É Deus quem vai fazer através da nossa oração aquilo que Ele quer para a vida daquela pessoa ou da sua própria. Então não use a oração como desculpa, como argumento. Eu vou orar, mas agora eu não estou com tempo. Não existe isso. A oração
ela é primária na minha vida e na sua. A oração, ela vai fazer com que eu e você estejamos aqui todos os dias que for necessário para estarmos ouvindo a palavra de Deus. Aquela bênção que você deseja é através da oração que você consegue. Aquela cura que você quer é através da oração. Aquele irmão ou irmã que você quer convertido é através da oração que você consegue. Tudo que você desejar e precisar para a sua vida é através da oração. Sem oração, Deus sabe o que eu quero? Claro que Ele sabe, mas Ele quer que eu e você chegamos até Ele através da oração. A oração, ela encurta os relacionamentos. Deus, Ele se aproxima cada vez mais de nós, cada momento que a gente ora. A distância entre Deus e nós está somente nos nossos joelhos. No momento em que você ajoelha para falar com o Senhor, Ele se faz presente na sua vida. Ele está ouvindo você falar. Ele sabe o que você quer, mas Ele quer de você a sua palavra, o seu coração. Ele quer que você chegue para Ele e fale: Senhor, eis-me aqui, toma aqui a minha oração. Mas com oração, com o desejo de ser atendido. A palavra de Deus fala isso, que tudo que pedires em oração, creia que você já recebeu. Não ore pensando que não vai receber, creia que você já recebeu, meu irmão. Eu não posso orar ao Senhor: meu Deus, o Senhor, Ele vai me dar se Ele quiser. O Senhor, se Ele quiser, Ele pode fazer isso. Gente, creia que já recebeu. Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Se você tem certeza daquilo que espera, isso é fé. Você está orando por algo que você tem certeza que vai receber. Isso é fé. Não adianta você querer orar: isso não é para mim. Então não ore. Mas se você orou, se predispôs a orar, creia que isso é para você. É possível. Quem vai determinar isso ou não é Deus, que Ele sabe todas as coisas. Amém? Irmãos, eu gostaria de estar falando para vocês, mostrando para vocês o quão é importante a oração. O quanto Deus e também Jesus Cristo, ao longo da caminhada bíblica, Ele deixou isso claro para todos nós. 1 Tessalonicenses 5,16. Não precisa abrir não, para a gente ganhar tempo. Vai estar sendo colocado aqui. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,16. Primeira Tessalonicenses 5,16. Conseguiu, Nath? 5,16. Amém? Posso ver aqui. Tem versões diferentes. Deixa eu ler na minha versão. Aguarda um momento, por favor. Estejam sempre contentes, que é a mesma coisa alegre. 17. Orem sem cessar. 18. Em tudo deem graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Orem sem cessar. O que é orar sem cessar, meus irmãos? É orar o tempo todo sem parar? É orar andando o tempo todo? É orar dormindo? Não. O orar sem cessar que Deus está falando, que Jesus está falando, é em todo o tempo que você estiver, todo o tempo que você tiver, seja na sua casa, no seu trabalho, dentro da condução, você elevar seus pensamentos ao Senhor. Às vezes a gente está em um determinado momento no ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar. E aí a gente ali está tão atribulado, está com a cabeça em outras coisas, conta para pagar, a família que está com problema, aí o seu trabalho, você está pensando em chegar no teu trabalho e já dar de cara com o teu patrão, sabendo que o teu patrão vai falar com você determinadas coisas que você não vai gostar, e você está ali pensando em todas essas coisas, e esquece do principal, de orar. O Abraão no ponto de ônibus? Sim, no ponto de ônibus. Ore antes de chegar no teu trabalho, ore dentro da condução,
ore na sua casa, tomando banho. Eu tenho o hábito de orar tomando banho. E o Senhor fala comigo, o Senhor já me deu a pregação tomando banho. Falei, eita, obrigado, Pai, amém. Enrolei a toalha, fui todo molhado, anotei e voltei para tomar banho. O Senhor fala com você e comigo em todo o tempo. Seja na condução, seja no ponto de ônibus, seja na sua casa, seja no seu trabalho, em qualquer lugar. Ah, eu não tenho tempo para orar. Tem, claro que você tem tempo para orar. O dia tem 24 horas. Se você parar, dividir as 24 horas do dia, você vai ver que você tem tempo para orar. Você vai ver que algumas coisas que você tem feito ao longo do dia não são necessárias. Algumas coisas que nós temos feito ao longo do dia e da noite tem tirado o nosso tempo de oração. Eu não sei o que, é você que tem que ver. Eu vi o que estava tirando o meu tempo de oração. Eu não tinha tempo. Saía do trabalho, ia para outro, chegava em casa à noite, tarde da noite e não orava. Sabe o que eu fiz? Orei ao Senhor. Sabe o que o Senhor fez comigo? Me fez acordar mais cedo. Entre 5 e 5 e meia eu estou levantando, tomo meu banho e vou para o meu quarto orar. Oro, falo que tem que falar com o Senhor. Quando dá 6 e meia da manhã, já está tudo arrumado, eu pego as coisas e vou embora. É o tempo que eu tenho para orar. Às vezes eu consigo chegar em casa à noite, ajoelhar e orar. Às vezes, porque às vezes o sono é tanto que você tenta, você não consegue. Faz parte, nós somos humanos. Eu sou sincero para você. Eu não vou dizer para você que todos os dias, ao deitar, eu oro firmemente. Não, tem dias que eu estou cansadérrimo. E quando eu ajoelho para orar, às vezes eu acabo pegando no sono. E acontece. Não é porque eu não quero, é porque o cansaço ele é mais forte que eu. Mas ao levantar, o tempo que Deus me deu, me ensinou, o tempo que eu tinha, amanhã, eu levanto e vou orar, firmemente. E vou para o trabalho sossegado. No meu trabalho, quem me conhece sabe, eu trabalho na portaria de Santa Mônica, sentadinho. Às vezes as pessoas passam por mim e falam, poxa, passei por você, você estava viajando na maionese. Nem me deu atenção. Não é que eu não dei atenção, eu estava dando atenção ao Criador. Eu estava falando com Ele, estava pensando. Tantas coisas que eu vejo naquela calçada, naquela esquina que eu trabalho, eu vejo tantas coisas acontecerem, e aí eu oro, falo com o Senhor, para o Senhor dar livramento, para o Senhor abençoar. É o tempo todo assim. Às vezes eu chego para um amigo, eu chamo no rádio, pô, rende aqui no portaria para mim, por favor. Ele vai me render na portaria. Aí eu chego na portaria, o que houve? Não, eu vou ali rapidinho. Aí eu vou ao banheiro, fecho a porta e vou orar. Porque quando a gente tem uma vida de oração, meus irmãos, Deus, Ele vai intensificando isso na minha e na sua vida. Ele vai aumentando o meu desejo e o seu pela oração. Quando você se prontifica a orar, sempre que for necessário, ainda que não seja necessário, mas que você ore em todo o tempo, Deus vai fazendo a tua fome crescer cada vez mais. E cada vez que você ora, você fica mais próximo de Deus. O seu desejo, ele aumenta de tal maneira que às vezes você não quer nem sair, às vezes eu estou orando, não quero nem levantar, falei, mas eu tenho que trabalhar. É tanta glória de Deus, é tanta vontade, é tanta sensação maravilhosa, que você não quer sair de casa, quer ficar ali o tempo todo falando com Deus. Mas o próprio Deus fala para você, você tem que trabalhar, você precisa trabalhar. E aí eu saio dali, oro, agradeço, falei, vou embora. Porque é tanta maravilha que Deus fala, a sensação tão gostosa, tão boa, que só quem passa é que pode saber. Não tem como explicar para vocês, não tem como mensurar para vocês a alegria que dá quando você está junto ao Espírito Santo e a presença dele enche aquele lugar que você está e você sente um regozijo no coração, um desejo. Eu começo a rir, às vezes sozinho. Será que eu estou ficando maluco? Não, não estou ficando maluco não. É a presença de Deus que inunda o seu coração e o meu e te faz ficar assim. Mas isso, só se você tiver uma vida de oração, só se você tiver o desejo de conhecer o teu Criador, aquele que te dá vida, aquele que te sustenta, aquele que é capaz de fazer tudo e qualquer coisa por você, no momento em que você e eu se prostramos diante dele. Amém? Então não faça da oração algo qualquer. A oração é a chave para vencer todas as batalhas que você e eu precisamos. Então faça da oração o seu alimento diário. Está com fome? Vá orar. Está com sede? Vá orar. É assim que tem que ser. A oração é desse jeito. Mateus 7,7, por favor, querida. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta se abrirá. A porta será aberta para vocês. Isso é oração.
Não é que você vai estar batendo na porta, Jesus apenas fez uma analogia daquilo que ele está escrevendo. A oração é o que faz a porta se abrir. É a oração que faz você buscar aquilo que você tem guardado lá em cima, que Deus derrama sobre você. É a oração que faz a porta se abrir, é a oração que faz você achar aquilo que está procurando, é através da oração. Sem oração é impossível você agradar a Deus. Sem oração você não vai conseguir receber nada daquilo que você tem esperado do Senhor. Ah, Deus é injusto? Não, Deus não é injusto, Deus é justo. Ele vai dar a você aquilo que você tem buscado, mas desde que Ele saiba que isso vai te fazer bem. Deus não vai dar nada a você que vai fazer mal a você. Deus não vai te dar uma luta da qual você não pode vencer. Ah, o Senhor me deu isso aqui, Ele me deu maldição. Não, Deus não dá maldição para ninguém. O que acontece é que as nossas escolhas erradas nos levam à maldição. O que Deus quer é que todos nós tenhamos aquilo de melhor que Ele tem para nós. Seja na vida financeira, na vida conjugal, na física, na espiritual. Deus quer o melhor para nós. Nós não podemos chegar aqui e culpar Deus, terceirizar a nossa culpa, porque as coisas de ruim estão acontecendo com a gente. Dá uma olhada na sua vida. Vê o que está acontecendo. De repente está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. E Deus não habita em meio ao pecado. Você vai orar, o céu vai estar de bronze. A oração não vai passar. Porque Deus não vai atender o seu pedido se você estiver de forma errada. Se você não estiver em conformidade com aquilo que Ele quer para a sua e para a minha vida, Ele não vai atender a sua oração. Ah, Deus não gosta de mim. Não, Deus te ama, meu irmão e minha irmã. Deus ama você, ama eu, ama todo mundo, ama até o pecador. Que é isso, Bruno? Ama. O que Ele não ama é o pecado. Ele ama o pecador. A vontade de Deus é que o pecador se arrependa e seja salvo. Não tem na Bíblia que Deus quer que o pecador morra. Não tem isso escrito na Bíblia. O que está escrito é que Ele deseja que o pecador se arrependa e seja salvo. Deus ama todo mundo. O que Ele não ama é o pecado, é diferente. Senão Ele não seria instruído a gente a amar o teu próximo. Olha para o teu próximo aí. Está olhando para o seu próximo? Ele tem pecado. Ele tem pecado. E Deus manda você amar essa pessoa que está aí do teu lado. Essa pessoa tem pecado. Aí você fala assim, ué, mas, poxa, é assim que funciona. Você tem que amar o pecador. Você não pode amar o pecado dele, mas o pecador você tem que amar. É assim que Deus faz. É assim que Deus nos orienta. O pecado não, mas o pecador você tem que amar o teu pecado como ama a ti mesmo. Já pensou nisso? Que profundidade? Você se ama? Vocês se amam? Vocês param de frente para o espelho e falam assim, eu me amo. Eu falo isso para mim. Eu me amo. Você é um preto bonito, cara. Você é um cara que é o seguinte. Aí essa tua barba cheia de cabelo grisalho, você... Ué, gente, eu me amo, gente. Eu me amo. E é esse amor que eu tenho que passar para o meu irmão que está ao meu lado. É esse amor que eu preciso passar para ele. É isso que Deus está falando para mim e para você. Que quando ama teu próximo, ama a ti mesmo, é desta forma. É um amor que transcende os laços de amizade. É um amor que não se preocupa se ele é escuro, se ele não é, se ele é magrinho, se não é. Não interessa quem seja. O amor ao teu próximo, ele tem que ser em primeiro lugar, independente de quem ele seja. Isso é o amor ao teu próximo. Marcos 11, 24, Natália, por favor. Por isso, digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Sabe quem disse isso aí? Sabe quem disse isso aí? Jesus. Foi Jesus quem disse isso. Jesus é mentiroso? Não. Se Jesus disse, Ele vai cumprir. Mas para isso, precisa estar no coração. Você precisa ter a certeza de que Ele vai fazer. Você não pode orar de qualquer maneira. Você não pode orar com dúvidas. A oração é ter certeza daquilo que vai acontecer. Quando você ajoelha, quando você vem no altar do Senhor e coloca aqui os seus pedidos, você precisa crer que Ele vai atender. Então não adianta você sair do teu lugar quando o pastor pede você para que venha aqui na frente, para pedir oração, que os irmãos, os diáconos vão estar orando por você, se você não acredita.
É melhor você ficar no teu lugar, vai perder tempo, vai andar à toa. Quando você se predispõe a sair do teu lugar e vir até aqui, é porque você crê que aquilo que você tem na sua mente, no seu coração, Deus vai atender. Eu preciso acreditar dessa forma. Eu não posso sair da minha casa para vir aqui à igreja, para vir ao culto e sentar no banco, cantar o louvor, pronto, minha vida já está tranquila. Não, eu preciso sair da minha casa tendo a certeza que eu vou estar prestando um culto ao Senhor. Aquele que fala comigo todos os dias vai estar naquele lugar, vai me receber, vai ouvir as minhas orações e vai atender o meu pedido. Então é melhor ficar em casa, deitado. É melhor ficar dormindo, vendo televisão. É melhor sair de casa. Se eu me proponho a sair aqui, se Ele me dá essa condição de vir aqui hoje e estar aqui presente, é porque eu tenho certeza que Ele tem bênção destinada para a minha vida e para a sua vida. Senão nós estaremos em casa, deitado, dormindo, sem fazer nada. O que Deus quer de mim, de você, é uma vida de relacionamento. E esse relacionamento, ele passa pela oração. Sem oração, você não tem relacionamento com Deus. Sem oração, Deus não vai ouvir a tua voz. Ele até sabe o que você e eu queremos, mas Ele não vai se prontificar a fazer. Porque você não ora, você não busca, você não se reduz a distância entre você e Deus. Nós precisamos reduzir a distância entre nós e Deus. E através da oração isso acontece. É através da oração que Deus se movimenta. É através da oração que Deus se compadece de mim, de você e da pessoa por quem você está orando. É através da oração. Para finalizar, Jeremias 29, 12, por favor. Jeremias 29, 12. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Está aí, está escrito. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. A oração, meus irmãos, ela aproxima você do Pai, aproxima você do Criador. Sem oração você não tem intimidade com o Senhor. Sem oração você não está próximo a Ele. Sem oração Deus está distante de você e de mim. A oração, ela nos conecta diretamente com o Pai. Quando o véu se rasgou, Jesus fez aquele sacrifício, o véu se rasgou e Deus falou o seguinte, basicamente falando: agora eu estou aqui, estou disponível para vocês. Não precisa ninguém chegar até mim e trazer os seus pedidos. Não precisa ninguém falar comigo por você. Agora você pode falar comigo. É isso que está dizendo ali. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Deus está ouvindo a minha e a sua oração. Não precisa ninguém mais pedir por mim e por você. Claro, podemos, devemos e temos que interceder uns pelos outros, sim. Isso é um mandamento do Senhor também. Mas Deus ouve a cada um que se predispõe a falar com Ele. A cada um. Então que você e eu tenhamos o coração desejoso de falar com Deus todos os dias. Você não gosta de falar com o teu amigo todo dia? Se teu amigo ficar 1 ou 2 dias sem aparecer, você, opa, tem alguma coisa estranha. Pô, o Léo tem tempo que o Léo não aparece. Pô, para aí. Qual é, Léo? Tudo bem contigo, meu irmão? Ô, Bruno, não trabalhando demais, não sei o quê. É isso. É a mesma coisa com Deus. Você precisa ter essa predisposição e essa ocupação de buscar o Senhor em todo o tempo. Você não pode deixar o Senhor desaparecido da sua vida. Opa, não, que é isso? Não, Deus, espera aí, Senhor, vamos aqui, vamos orar. Você não pode deixar Deus em segundo plano. Você não pode permitir que Deus se afaste de você porque você não ore. Você tem que orar, gente. Você precisa trazer Deus para perto de você. Você precisa fazer com que Deus ande lado a lado com você. Ele fala assim que Ele anda lado a lado conosco, até o fim dos tempos. Mas para isso você e eu precisamos buscá-lo. Ele não vai andar comigo, com você, se você não buscar. Claro que Ele tem poder para livrar mim e você de todas as coisas, claro. Mas se nós nos predispormos a chegar e falar com o Senhor, botar em oração tudo aquilo que nós queremos, Ele vai estar aqui, ó, do teu ladinho, como sombra, te protegendo em todo o tempo. Você precisa colocar a oração como fator principal na sua vida, porque ela é fundamental para mim e para você. Não tenha dúvidas disso. Nós precisamos entender que a oração, ela é tudo para a nossa vida, é o nosso alimento, é o nosso respirar, é o nosso beber. Assim como você e eu nos alimentamos todos os dias, nós precisamos nos alimentar todos os dias da oração. Todos os dias.
Ah, Abraão, eu só consigo orar 10 minutos. Ore. Porque o tempo, como disse anteriormente, o Espírito Santo ele vai sendo acrescentado, derramado a você a cada oração. E cada vez mais 10, 12, 15, 20, 30, 1 hora, 2 horas. Porque é assim que funciona. A cada dia ele vai acrescentando mais e mais em nossas vidas. E é isso que nós precisamos. Buscar todos os dias essa porção de bênção, de oração. Nós precisamos orar todos os dias. E tudo que Deus tem para a sua vida, ele vai acrescentando pouco a pouco. E quando você perceber, você está orando 1 hora, tu vai lá, meu pai, que isso? Porque você não entende, mas Deus vai acrescentando cada vez mais. Mas no momento em que você se derrama diante dele, e coloca diante dele aquilo que você tem no seu coração, ele acrescenta. É assim que funciona com Deus. Você precisa orar. A oração é o nosso ar. Sem o ar, nós respiramos? Não. Nós vivemos? Não. Nós morremos. A mesma coisa a oração. Sem oração, espiritualmente, nós vamos morrendo aos poucos. Por que vamos morrendo aos poucos? Porque você está dizendo para Deus que é o seguinte: eu não quero saber de você. Eu não quero falar com você. Eu não quero você na minha vida. E aí, você fica sozinho. Sozinho você fica à mercê do mundo. E à mercê do mundo só tem morte. Só tem desilusão. Então que eu e você possamos sair daqui hoje tendo a certeza de que Deus habita em nossos corações, que Deus habita em meio às orações, porque Ele habita em meio às orações, e Ele ouve a minha e a sua oração, amém? Eu lembro, certa vez, isso sou eu falando, aquela porta que vocês entraram ali, eu também entrei certa vez por aquela porta, perdido, sem nenhuma direção, sem saber para onde eu ia. A única coisa que eu tinha em meu coração era amargura. Não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, ouvia falar de Deus, mas nunca quis saber de Deus. Nunca parei nem para orar. Mas cheguei um momento que eu estava ali angustiado, arrasado, sem saber para onde eu ia. E a minha oração, ela salvou a minha vida. Não a oração em si, mas a vontade de Deus sobre a minha vida foi salva através da oração que eu fiz neste lugar aí. A igreja cheia, lotada, eu chorando, sozinho, só eu, tinha mais ninguém, quem estava ao meu lado, ninguém sabia quem era eu sozinho, chorando ao Senhor e pedindo a Deus uma direção. Naquele dia eu sabia que se eu fosse para casa, sem ouvir a voz de Deus, com toda certeza alguma tragédia iria acontecer, porque eu não sabia nem para onde ir. A única coisa que eu soube que veio na minha cabeça é vir para a igreja, sem nunca ter vindo aqui. Eu era da igreja lá da Abolição, do pastor Márcio Pepe. Eu ia lá. Ia porque o amigo me convidou, mas sabe como é que funciona? Ia, mas não ia. E o tempo passou, pronto, acabou. Aí num belo dia, eu acordei tenso, coração apertado. Olhar para um lado e para o outro, não tinha ninguém. Eu sozinho em casa. Sem nenhuma direção. A única coisa que eu ouvi na minha vida era ir para a igreja. E eu vim para essa igreja. Cheguei naquela porta, chorei, falei com o Senhor, falei. Tendo a certeza de que, se Deus não falasse comigo naquele momento, eu com certeza, meu fim teria sido outro. Eu posso falar com toda certeza, porque só eu sei o que eu senti naquele dia. E eu acabei de falar naquele momento aí, nesse lugar, o pastor que tinha vindo aqui a primeira vez, pastor Francisco, ele falou e repetiu as palavras que eu tinha dito aí. Ele aqui de cima repetiu as mesmas palavras que eu tinha repetido ali, que eu tinha falado ali. Aí eu falei assim, não, isso é besteira, é coincidência. Mas o Espírito Santo, ele é tão generoso, tão maravilhoso, que ele fez o pastor sair daqui e ir até onde eu estava. E ele falou para mim, o Senhor ouviu a tua oração. Ele ouviu a tua oração, perdoa. Perdão, irmão. É porque quando eu lembro desse momento, eu lembro de quando eu não era ninguém, e eu triste, com medo de sair da porta da igreja para a rua, que eu sabia que alguma coisa ia acontecer comigo. E o Senhor levou esse homem até lá onde eu estava, e ele falou para mim que o Senhor ouviu as tuas orações. E ele manda te dizer que teu ministério aqui dentro vai ser grande.
Ele manda te dizer que Ele é contigo, para que você não tema, que Ele vai ser contigo até o fim dos tempos. E graças a Deus, 10 anos depois, eu estou aqui hoje, pregando a palavra de Deus para vocês, agradecendo cada dia por Deus ter me encontrado e me resgatado desse mundo, através da oração, meu irmão. Ele salvou a minha vida. Através da oração, Ele me colocou aqui hoje. Se você dissesse para mim há 10 anos atrás que eu estaria aqui hoje pregando a palavra de Deus, eu ia chamar você de herege, mentiroso, para de palhaçada. Através da oração. A oração é isso. Ela transforma vidas. A oração, ela faz você ser quem Deus quer que você seja. Eu nunca me imaginei pregando a palavra de Deus. Eu nunca me imaginei sentado em casa montando uma pregação. Nunca me imaginei isso. Só quem pode fazer isso é Ele, cara. Ele é poderoso para fazer isso infinitamente mais na minha e na sua vida. Então, não deixe de orar. Não deixe de usar a oração como combustível para a sua vida. Porque ela é o combustível para a sua vida. Amém, meu irmão? Já estou terminando. Eu lembro de que o rei Ezequias, lá em Reis, ele estava com medo que o rei da Síria, Senaqueribe, estava querendo invadir Judá, e ele não sabia o que fazer. E o rei afrontava Ezequias o tempo todo, falando que o seu Deus não era diferente dos outros deuses que ele tinha conquistado, só que ele não conhecia o Deus de Israel. E Ezequias, tomado de temor, tomado de medo, não sabia o que fazer. O que Ezequias fez? Foi até o templo do Senhor, se humilhou diante dele e orou ao Senhor. O profeta foi e falou para Ezequias: Deus manda te dizer que nenhuma flecha será lançada aqui neste lugar. Ninguém vai invadir este lugar, porque eu vou lutar por você e por este lugar. E numa manhã, numa só noite, quando Senaqueribe levantou, 185 mil soldados haviam sido mortos por um só anjo do Senhor. Tudo porque Ezequias orou ao Senhor. O Senhor enviou o socorro. Quando você ora, Deus envia o socorro. Não tenha dúvidas disso, meu irmão. Deus envia. Não sei o que você está passando, o que você tem sentido, o que você tem buscado. Coloca diante do Senhor. Ore, fale com Ele, mas entrega o seu coração. Coloca seus joelhos no chão e coloca todo o seu coração na mão dEle. Eu tenho certeza que Ele vai te responder, eu não tenho dúvidas disso. Ele respondeu a minha oração. Eu sou quem? Eu sou igual a você. Sou um pecador, gente. Se Ele ouviu a minha oração, Ele pode ouvir a sua oração. E Ele ouve. E Ele atende. A minha, Ele atendeu naquele momento. Ele pode atender a sua depois. Ele sabe todas as coisas, no momento exato de responder cada uma das orações que são feitas neste lugar. Mas Ele vai atender a minha, a sua oração. Amém? Deus sabe do que você precisa. O que você precisa é orar a Ele, é falar com Ele. A cruz que está aqui, fale com Ele, Ele vai atender. O mesmo Ezequias padeceu de uma doença de morte. O profeta falou para ele: o Senhor manda te dizer para arrumar a tua cama, que hoje você não vai mais passar disso, você vai morrer. Sabe o que Ezequias fez? Tudo certo, beleza, está tranquilo. Não. Ezequias saiu, ajoelhou, orou amargamente, colocou seu coração diante do altar do Senhor e clamou ao Senhor pela cura. Sabe o que o Senhor fez? O profeta mal tinha acabado de chegar no pátio, o Senhor fez o profeta voltar. Volta e fala com o meu servo Ezequias, que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida e vou curar a doença dele. O que você está esperando para orar, meu irmão? O que você está esperando para entregar na mão do Senhor aquilo que você precisa? A conversão que você tanto quer de alguém, da sua família, de um amigo, o seu sonho realizado, a cura. O que você quer? A oração está aqui, ó. É para isso que ela serve. Para fazer eu e você receber do Senhor aquilo que Ele tem guardado para nós, o melhor. Mas é através da oração. Sem isso, você e eu não vamos chegar a lugar nenhum. Então não deixe de orar, meu irmão. Não deixe de participar, de criar intimidade com o Senhor. Porque Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. E Ele supre. Não tem como. Tem dias que é só misericórdia na minha vida. Aí eu falo assim: meu Deus, Senhor, está por tua conta, que eu, não dá não, está difícil.
e vou, amém. Lá na frente, o Senhor me dá o escape. Aí tu é bom, pai, tu é bom. Gente, Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de intimidade. O que o meu Deus e o seu Deus quer é que você se aproxime cada vez mais dele. O que ele quer é andar lado a lado comigo e com você. É isso que Deus quer de mim e de você. Que nós tenhamos com ele um relacionamento. Assim como você tem com um ente querido. Você precisa ter esse relacionamento com Deus. E ele não vai desamparar você nem a mim. Não tenha dúvidas disso. Todas as vezes que você olhar para mim, lembre que eu sou fruto de uma oração. Hoje eu estou aqui desse jeito, fruto de uma oração. Amém, meu irmão? E eu tenho certeza que muitos de vocês também. Eu tenho certeza disso. Então a oração, ela faz isso. Ela move o coração de Deus. Ela faz Deus ficar contristado. E Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele vai e age na vida daquele que está com o coração entregue nas suas mãos. Ore ao Senhor, meu irmão. Não deixe de orar ao Senhor. Eu gostaria de encerrar contando uma história sobre a igreja na Inglaterra no século XVIII. A igreja passava por um vale de ossos secos. Estava vazia. Naquela época, no século XVIII, uma onda de ateísmo assolava aquele lugar. Ateísmo são pessoas que não acreditam em Deus. Pessoas que não estão nem aí. Acham que Deus não existe. E aí, a Inglaterra passava por isso. Fruto também do iluminismo, que era um movimento da época que usava a razão, a humanidade como centro das coisas. E Deus, totalmente fora. Está nem aí para a hora do Brasil. Então o iluminismo também ajudou a fazer com que essa escassez de pessoas sedentas por buscar a Deus estivesse se extinguindo. Mas aí, alguns universitários da Universidade de Oxford começaram a orar por reavivamento. E entre eles, John Wesley e George Whitefield. Veja bem, na madrugada de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da manhã, Deus derramou do seu Espírito sobre aquele lugar. Aqueles jovens, as igrejas se encheram, pessoas se amontoavam por espaço, brigavam por espaço, tamanho o Espírito Santo foi derramado naquele lugar. Pessoas disputavam espaço para ouvir a palavra de Deus. Deus restaurou a sua igreja e salvou milhares de pessoas como fruto da oração daqueles jovens. Talvez você possa estar passando por uma enfermidade ou conheça alguém que esteja precisando de uma porta de emprego. E você talvez esteja aí preocupado, pensando, será que se eu levar o currículo dele para a minha empresa, ele vai conseguir uma vaga? Não, você pode até levar. Mas antes de levar, ore primeiro. Peça para que o Senhor interceda. Peça para que o Senhor possa abrir a porta para ele, que se não for ali, seja em outro lugar. De repente não é ser ali, vai ser em outro canto, mas ore por ele. Então o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, assim como esses irmãos, esses universitários, no século XVIII oraram por reavivamento, hoje nós podemos fazer isso também. Se eu e você nos propusemos a orar, para que Deus derrame do seu Espírito sobre essa igreja, sobre esse Taquara, sobre Jacarepaguá, Cidade de Deus, Alemão, tudo. Se você e eu nos propusemos a isso, Deus derrama. Não há impossíveis para Deus. O mesmo Deus que derramou esse espírito de reavivamento no século XVIII e os outros séculos, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Então, se Ele fez no passado, Ele pode fazer agora. E muito mais. Para isso, basta você e eu clamarmos, mas clamarmos com o coração, com a nossa alma, com o nosso interior. Se eu e você nos propusermos, Ele já disse isso. Como bom que os irmãos vivem em comunhão. Por que em comunhão? Porque é através da comunhão com os irmãos que Deus derrama a bênção. É através da oração entre eu e você, agora, aquele momento que nós levantamos e damos as mãos um ao outro, é através dessas orações que Deus derrama a bênção na vida sua e do seu irmão. Você pode até não ter visto, mas no momento em que você pegou a mão do teu irmão e orou porque ele estava à sua direita e à sua esquerda, Deus ouviu a sua oração. E eu tenho certeza que Ele vai atender a cada uma das orações que foram feitas nesse lugar. Porque Deus é assim. Ele é assim. Ele quer isso de mim e de você, que eu e você nos aproximemos cada vez mais dEle, que sejamos cada vez mais íntimos do Senhor. É isso que Deus quer. Então, o reavivamento
deixou de acontecer porque a igreja enfraqueceu. Quando eu falo a igreja, eu falo no geral. A igreja, ela deixou de orar como se deve orar. A igreja deixou de dar importância à oração. A igreja tem usado a oração como algo secundário. Eu vou ali primeiro, depois eu oro. Primeiro eu vou falar com fulano, depois eu vou orar. Não, a oração tem que ser a primazia na minha e na sua vida. O falar com Deus tem que ser a primeira coisa que você tem que fazer ao levantar da sua cama. É a primeira coisa que você tem que fazer quando você estiver com problemas. É a primeira coisa. Está com medo? Está com dificuldade? Está triste? Está apreensivo? Ore. Ore. Eu vou pedir meu amigo para resolver um problema para mim. Não, primeiro você peça a Deus. Vá orar, fala com o Senhor, meu irmão, minha irmã. Coloque diante do altar do Senhor aquilo que está te afligindo, aquele problema que está te deixando, ansioso, ansiosa, aquilo que está te deixando você com o coração amargurado. Coloca diante do Senhor. Eu tenho um amigo que é pau para toda obra, o cara resolve tudo. Não, ele pode até resolver, mas Deus, Ele é o primeiro na sua vida. É Ele que vai resolver as coisas que tem que ser resolvidas. É Ele quem vai determinar se o teu amigo vai resolver ou não. Não é o teu amigo que vai resolver. O que eu e você precisamos fazer é: Deus, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, eu entrego nas tuas mãos a cura, eu entrego nas tuas mãos o meu relacionamento, eu entrego nas tuas mãos a vida do meu filho, da minha filha, do meu irmão, que eu quero que eles sejam convertidos. Eu entrego diante do Senhor o meu desejo, Senhor, e Deus vai fazer. Não importa o tempo que leve isso, você só precisa crer que Deus vai fazer, porque Ele faz. Ele faz, eu tenho certeza disso. Ouvimos quantas vezes a gente ouve relatos, você como eu, de pessoas que foram convertidas através de oração. Pessoas que estavam assim, desse jeito, daquele jeito, e você orou, mas caramba, eu orei para aquela pessoa, caramba, e Deus agiu. Deus age, gente. Você não precisa ficar espantado com isso, não. Você tem que ficar alegre, feliz. Você tem que ter a certeza no seu coração que o Deus a quem você serve, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. O que eu e você precisamos é simplesmente se colocar diante do altar dEle e entregar nas mãos dEle as nossas súplicas. Deus está lá em cima ouvindo a gente o tempo todo. E aí Deus, isso é da minha cabeça, subjetivo, né? Olha lá meu filho, passando com a dificuldade. Olha lá meu filho, dando topada. Meu Deus, está vendo que não é pela força dele? Por que ele não fala comigo? Eu posso ajudá-lo. Mas por que ele não fala comigo? Olha lá, ele está teimando em fazer aquilo novamente. E está sempre dando errado. Eu posso imaginar, isso é a minha cabeça, claro, Deus fazendo isso. E aí quando você chega e para, cansei, vou falar com o Senhor. Aí Deus, o coração de Deus se enche de alegria. Deus fica feliz demais. Meu filho me buscou, o meu filho me procurou, o meu filho veio até a mim pedindo ajuda, e eu não vou deixar de ajudá-lo. É isso que Deus quer de mim e de você, que você vá até Ele. É simples, gente, não tem mistério. Você não precisa pagar entrada, nem meia, você não precisa pagar um absurdo, não precisa pegar ônibus, não precisa pegar nada para falar com Deus. Você só precisa colocar o seu joelho no chão. Quer mais facilidade que isso? Às vezes a gente põe dificuldade numa coisa tão simples, que é o orar. A gente põe obstáculos em tudo. Eu vou orar. E peraí, vai passar o Globo Esporte. Eu vou orar. E não, peraí, vai passar a campanha da Criança Esperança. Não, gente, essas coisas são passageiras. Essas coisas são efêmeras. Não tem base, não tem sustentabilidade. Mas o teu compromisso com Deus, a tua intimidade com o Senhor, isso é eterno. O teu relacionamento com Deus, isso é eterno. Isso vai perdurar para toda a vida. O teu relacionamento que você tem com o Senhor aqui embaixo, isso vai ser carregado com você para a eternidade. Tudo que você estiver fazendo aqui para o Senhor, isso vai ser carregado contigo. Eu creio que eu e você estaremos ouvindo do Senhor quando o Senhor voltar pela segunda vez. Venham benditos de meu Pai. Eu creio que eu e você ouviremos isso, em nome de Jesus. Eu creio que eu e você vamos abrir nossos olhos após a nossa morte e vamos dar de cara aquele lar celestial, com o Senhor falando conosco, nos agraciando, e todos nós nos encontrando e lembrando de quanto nós fomos felizes aqui na terra, porque a gente estava em contato o tempo todo com o nosso Deus. Mas para isso,
Nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entendimento, uma vida de sacrifícios, porque orar é um sacrifício que nós temos que fazer. Não é que a oração seja um sacrifício. Sacrifício é o que nós temos que fazer para conseguirmos orar, mas orar como se deve. E é isso que nós precisamos. Tirar todas as distrações da nossa vida. Tirar tudo aquilo que nos impede de chegar até o altar do Senhor. O altar do Senhor não é só aqui. O altar do Senhor, ele é dentro da sua casa. Ele é no seu trabalho. É onde você levantar sua mente, sua voz para o Senhor. É o altar dele. Em qualquer lugar que você estiver, o altar dele se faz presente. Ah, mas eu só vou orar na igreja, porque na igreja Deus habita. Não! Deus habita em todo lugar. Deus habita aqui, Deus habita ali fora, Deus habita lá no Guanabara, no Semana da Beleza, Deus habita em qualquer lugar. A gente tem que parar com esse negócio que aqui é o lugar certo, que lá é o lugar certo. Não! Os verdadeiros adoradores, eles querem e devem adorar o Senhor em espírito e em verdade. O lugar é o que menos importa. Claro que a igreja é importante? Claro, sem dúvidas nenhuma. Se você puder fazer o esforço de ver a igreja quinta, terça, domingo de manhã, domingo de noite, venha. Venha, faz parte. Mas não use a igreja como recurso para que você possa orar. A sua oração precisa ser em qualquer lugar, em todo o tempo, andando para a sua casa, andando para ir para o seu trabalho. Você precisa levantar a sua voz, a sua mente em oração e falar com o Senhor. Não se preocupe com o lugar é o que menos importa. O mais importante é Ele. Se Ele tiver que te abençoar dentro do ônibus, Ele vai te abençoar dentro do ônibus. Se tiver que te abençoar ali na esquina, quando você dobrar a esquina, Ele vai te abençoar quando você dobrar a esquina. A igreja, ela foi feita assim, para nós nos unirmos, para nós estarmos em comunhão. É igual o braseiro. O braseiro, se você tirar uma brasa do braseiro e deixar, ele vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, e apaga a chama. É a mesma coisa, se você deixar de vir à igreja, você vai ficando fraco, você vai ficando temeroso, dúvidas, e aí você não quer mais vir para a igreja. É quando você não vem mais para a igreja, você está fazendo o quê? Está sendo acolhido por quem? Pelo mundo. E quando você é acolhido pelo mundo, a primeira coisa que o mundo faz é tapar seus olhos para que você não possa enxergar o caminho da igreja. É isso que o mundo faz. E aí você está sujeito a tudo isso. Por quê? Porque você se afastou do corpo de Cristo. E quando a gente se afasta do corpo de Cristo, todas as nossas defesas, elas são quebradas. Todas. Não tem uma. Todas elas são quebradas. E o inimigo, ele vai brincar na minha e na sua vida. Mas no momento que a gente vem para a igreja e está em comunhão com seus irmãos, ouve os relatos, ouve os testemunhos, que a gente louva, que a gente, cresça, que a gente ore, que a gente fale um com os outros, a gente cresce em espírito e em verdade. O Senhor vai enchendo a mim e você, vai te dando histórias, vai te mostrando pessoas como exemplo de superação. E isso faz você falar o seguinte: se ele conseguiu, eu também consigo. Se o Deus que eu sirvo fez isso com ele, vai fazer comigo também. E faz. E ele faz. Mas você precisa estar no corpo, você precisa fazer parte do corpo. O corpo de Cristo é semelhante a uma árvore, que as raízes estão pegando a seiva, o alimento, a água, e está distribuindo para os galhos. Os galhos somos nós. Enquanto você estiver na árvore, sendo um galho forte, dando fruto, Deus vai estar te alimentando. No momento em que esse galho se quebra, que é o momento que você para de ver a igreja, você não recebe mais alimento da árvore da divina. E se você não recebe mais alimento, o que acontece com o galho? Ele seca. Ele seca e morre. É a mesma coisa com a gente. Parou de vir à casa do Senhor, não quer mais vir à igreja, não quer mais orar, não quer mais estar em comunhão, você vai diminuindo, vai secando, daqui a pouco você morre. O morrer que eu falo é espiritualmente. E aí acabou. O que você vai fazer? Mas quando você está vindo, está preso à árvore, quando você está enraizado junto com a árvore, a raiz vai trazendo a seiva, vai trazendo o alimento e vai distribuindo para os galhos, e os galhos vão dando fruto, e aí o pai fala assim: rapaz, esse galho está dando fruto bastante. Poda para dar mais fruto, e vai dando mais fruto, mais fruto, mais fruto. E é assim que funciona a vida com Deus. Cada vez que você se entrega, cada vez que você vive, cada vez que você vem aqui, cada vez que você vem pegar esse alimento, mais vontade você tem de estar aqui. E é assim que funciona com Deus. Deus quer dar a você do fruto, da fruta, de tudo que Ele tem de melhor para a sua vida. Aquela seiva, aquela raiz que Deus fincou, aquela raiz que Deus botou lá para te dar alimento, é o que você vai receber se você estiver preso à árvore divina, que é Jesus Cristo. Jesus é a árvore. Ele fala o quê? Sem mim nada podeis fazer. O que é sem mim nada podeis fazer? Se você não estiver preso à árvore, você não recebe nada de Deus.
Tudo que nós fazemos é porque nós estamos presos a um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo. Quando Cristo deu aos discípulos a ordem para ir e pregar o Evangelho, Ele deu, mas deu um pedaço do seu poder para eles, para que eles pudessem pregar o Evangelho, livrar enfermos, curar enfermos, tornar pessoas cegas a enxergarem. Ele deu um pedaço do seu poder, e esse poder está para mim e para você também. Que é isso, Brão? Sim, sim. Você não acredita nisso, não? Deus, Jesus, aquele que está batizado como eu, vocês, todos que estão aqui praticamente, não sei se todos, quando você desceu aquele tanque ali, o Espírito Santo, ele é contigo. Você tem poder no nome de Jesus para curar pessoas, para orar por pessoas e pessoas serem convertidas. Você tem poder para isso. Não é que o poder seja teu, mas o poder é dado a vocês através do nome de Cristo. Foi o que ele fez com os discípulos. Vão e preguem todo mundo a palavra do Senhor. E hoje os discípulos estão aí? Pedro está aí? Paulo está aí? João está por aí? Não, né? Quem está aqui hoje? E aí? Qual é a desculpa que você vai me dar? Ah, mas o Pedro na época era pescador, eu não sou pescador. Ué, essa é a tua desculpa? Pô, mas Pedro antigamente tinha o irmão dele. Ó, e aí? Isso não é desculpa, irmão, minha irmã. Você também tem que ir e fazer discípulos. O poder que habitava naqueles homens habita em você também. Só ore ao Senhor: Senhor, me dê a força que eu preciso, venha comigo. Ah, eu não consigo falar. Senhor, usa teu servo no momento em que o Senhor achar que eu deva ser usado. Fale, Pai, através de mim, para aquela pessoa que precisa ouvir. Você não sabe quem precisa ouvir, mas Deus sabe. E Deus vai te levar no momento exato para aquela pessoa que precisa ouvir a tua palavra. Às vezes você está falando determinadas coisas e não é nem para aquela pessoa que está ouvindo, ela está falando, conversando aleatoriamente. Alguém que está aqui do lado está recebendo e você não está percebendo. E aí a pessoa recebe e sai dali como? Extasiada. Sai dali transformada. Porque a palavra de Deus é assim. Nós não temos que estar preocupados se fulano recebeu, se Beltrano vai aceitar. Não. A nossa preocupação é apenas em sermos usados. Nós temos que nos deixar ser usados pelo Senhor. É assim que funciona. E Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Abraão, eu não sei escrever, não sei ler. Não importa. Para Deus nada importa isso aí. Se você tiver um coração desejoso, tiver o desejo de se entregar a Ele, fazer a obra dEle, falar: Senhor, eis-me aqui, essas coisas são todas sanadas. Você pode não saber falar, mas Deus fala através de você. Você pode não saber escrever, mas Deus vai escrever através de você. O que eu e você precisamos é ter um coração desejoso de estar na presença dEle, de buscar Ele a cada dia, em todo o tempo, a toda hora. Então, meus irmãos, não faça da oração algo secundário. Faça da oração o seu combustível diário, porque ela é o seu combustível diário. Amém? Eu gostaria de concluir fazendo duas perguntas para vocês. Por que devemos orar? Por quê? Porque a oração da fé move a ação de Deus sobre a sua vida. E move mesmo. Moveu a minha? Não vai mover a sua? Claro que move. Como eu disse anteriormente, qual a diferença minha e sua? A diferença é que eu sou careca, para muitos aqui, tenho barba, outros não têm. Essa é a diferença. Mas o amor que Ele tem por mim, Ele tem por vocês também. Não tem diferença nenhuma. Você só precisa estar disponível para Ele. Amém? Qual o benefício da oração? Simples. Ela conecta você com Deus, criando relacionamento e intimidade. E quando você tem relacionamento e intimidade com Deus, você e eu nos tornamos imbatíveis. Imbatíveis. Os problemas vão acontecer? Vão. Porque nós somos humanos. Como dizia minha mãe antigamente, doença não dá em poste, não dá em árvore. Minha mãe falava sempre isso. E é verdade. Nós somos humanos. Mas o relacionamento, a intimidade que a gente tem com Deus, Ele faz tudo isso cair por terra. Desde que eu e você estejamos conectados com Ele. Desde que eu e você façamos parte do mesmo corpo. Para isso, precisamos orar, ler a palavra, jejuar, estarmos presentes um com os outros, orarmos um pelos outros. Temos um coração desejoso e
a vontade de fazer parte do reino de Deus. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta manhã maravilhosa. Deus, eu venho pedir ao Senhor agora encarecidamente que o Senhor nos dê, Pai, um resto de dia na Tua presença. Que ao sairmos daqui, Senhor, o Senhor venha nos proteger de todos os males. Que nós possamos chegar em casa em segurança. E que ao chegarmos em nossas casas, Pai, o Teu Espírito seja conosco. Que aquele lugar seja cheio da Tua presença, meu Deus. Que nós possamos viver, Pai, e conviver diariamente contigo, Pai. Seja em todo lugar. Onde nós plantamos a sola dos nossos pés, que sejamos bênçãos na vida um dos outros. Que nós possamos levar, Pai, o melhor de Ti para onde quer que nós vamos. Meu Deus, eu creio que vidas aqui, Pai, estão sendo curadas. Vidas aqui estão sendo libertadas. Pessoas estão recebendo de Ti tudo que o Senhor tem guardado para elas. Pode não ser hoje, pode não ser daqui para frente até ali, mas eu tenho certeza que vai chegar. Não importa o tempo, não importa a hora, não importa o dia, vai chegar. Porque o Senhor ouviu a oração que foi feita nesse lugar. E eu tenho certeza, Pai, que as pessoas que fizeram essas orações aqui hoje não ficarão e não voltarão de mãos vazias. Aquelas doenças, as portas de emprego, a vida prosperando, tudo, Pai, eu tenho certeza que o Senhor já está agindo. E eu tenho certeza que pessoas irão trazer testemunho de tudo que o Senhor tem feito e fará na vida delas. Deus, eu te agradeço por mais uma manhã abençoada. Tome em tuas mãos o teu povo. E que logo mais à noite possamos estar aqui presentes para receber mais e mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Que a maravilhosa graça, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam não só hoje, mas para todo sempre. E que o povo de Deus diga amém. Vão em paz, que Deus abençoe seu domingo e sua família. Amém?